Olá, boa tarde, a paz do Senhor para todos. Hoje estamos mais uma vez aqui nessa tarde dos milagres. Prepare o teu coração, que nessa tarde eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Talvez você tenha enfrentado umas lutas, umas adversidades, esses dias têm sido dias difíceis, mas há um Deus que opera milagres, um Deus todo-poderoso, um Deus que é capaz de tirar do pó o necessitado, do monturo desvalido, para sentar no trono dos príncipes. Esse Deus que faz milagres, certa feita ele disse, o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 11, eu vou ler para você, Mateus capítulo 11, no versículo 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra do Senhor Jesus para a minha vida e para a tua vida, que nós podemos intitular o convite da graça. Hoje, o tema da mensagem hoje é o milagre da mulher cananeia. Houve esse convite do Senhor. E essa mulher que não era da tribo, que não pertencia à nação de Israel, mas ela ouviu falar de Jesus. E a mulher cananeia, ela se posicionou. Mas antes de irmos para a mensagem, eu quero te convidar a fazermos uma oração. Vamos colocar esse culto, essa live, essa ministração diante do Senhor. Vamos orar? Bendito Deus e soberano Pai. Meu Deus, neste momento, Senhor, nós entramos diante da tua santa e bendita presença. Apresentamos a ti, ó Pai, as nossas vidas. Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de ontem. Obrigado, Pai, pela noite que passou. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pelo teto que nos abriga. Obrigado, Pai, pelo pão que nos alimenta. Obrigado pela água que sacia a nossa sede. Obrigado pela tua mão que nos sustenta. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Pai, por tudo. Te louvamos e te glorificamos. Pai, queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, as nossas falhas, as nossas faltas. Meu Deus, nós pecamos no pensar, no falar, no agir, na ação e na omissão. Nos perdoa, Pai. Olha para nós, Senhor, com um olhar de misericórdia. Não olha para nós com um olhar de justiça, não, Senhor, porque nós não suportaríamos, porque nós somos frágeis, nós somos fracos e necessitamos da tua misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoa. Pai, nessa tarde, eu apresento a ti a minha vida, a vida de cada um que está nos assistindo, aqueles que irão nos assistir. Que as bênçãos do Senhor, Pai, sejam derramadas sobre nós. Que o teu Espírito Santo nos conceda forças para continuarmos na batalha, continuarmos firmes, Senhor. Seja com cada um de nós, ó Pai.
Meu Deus, visita os lares agora, visita residências, visita vidas. Pai, visita filhos, visita filhas, visita pai, visita mães. Visita, meu Pai, cada um que está conectado conosco, aqueles que irão se conectar. Pai, visita os leitos de dor, os hospitais, as pessoas que estão, meu Pai, enfermas. Ô Senhor, visita elas nessa tarde. E que o Senhor possa promover a cura, promover o milagre. Que o Senhor possa fortalecer o fraco, orientar o desorientado, direcionar o perdido, Pai, e salvar aqueles que estão, meu Pai, necessitando de salvação. Tu és um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e nas tuas mãos, Senhor, nós colocamos as nossas vidas. Seja conosco, Pai. A tua palavra diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó Senhor, seja conosco. Assim nós oramos, assim nós cremos. E assim, meu Pai, nós consagramos a Ti as nossas vidas, consagramos essa live ao Senhor. E através dessa live, meu Pai, vidas sejam alcançadas e tocadas pelo poder do Teu Espírito. Amém e graças a Deus. Amém? Uma boa tarde. Olha só, palavra de Deus para a tua vida. Tá, como nós lemos na parte de introdução, em Mateus 11, versículo 28 ao 30, o convite da graça. E aqui nós podemos ver que durante a caminhada de Jesus, a caminhada ministerial, ele deparou com uma situação que chamou a atenção dele. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 15, nós vamos ler do versículo 21 ao 28. O tema da nossa mensagem hoje é o milagre da mulher cananeia. Essa mulher cananeia, ela alcançou o milagre, ela vivenciou o milagre. E nós vamos aprender muito com essa mulher. Então coloca o tema da mensagem de hoje é o milagre da mulher cananeia. Foi ela que tomou posse daquele milagre. E hoje, nessa tarde, pode ser a tarde do seu milagre. Se creres, verás a glória de Deus. Então nós vamos aprender muito. Está em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Veja a sua Bíblia aí. Pela fé. É justo viver pela fé. E essa passagem é uma palavra de fé. É uma palavra de milagre. É uma palavra de bênção para a minha vida, para a tua vida. Ok? Lá, está escrito assim. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, ou seja, não era judeia, não pertencia à nação judeia, dos judeus. E eis que uma mulher cananeia, de Caná, que pertencia aos filisteus ali na região da Filístia, que viera daquelas regiões, clamava. Olha o primeiro passo aí. O que aquela mulher fazia? Clamava. Olha o clamor da mulher cananeia. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha o clamor dessa mãe. Olha o clamor dessa mulher. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ou seja, ela estava com um problema dentro da casa dela que ela não podia resolver. Um problema seríssimo. É um problema de ordem espiritual. E aquela mulher não podia resolver aquele problema. Mas ela sabia, ela ouviu falar de Jesus, ela sabia desse convite que Jesus tinha feito. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ela viu aqui agora a oportunidade de ir até Jesus e clamar a Ele. É uma aula para mim nessa tarde. É uma aula para você. Muitas vezes nós queremos buscar solução para problemas de ordem espiritual
com a força do nosso próprio braço. E olha só o ensino dessa mulher. Embora ela não fosse da tribo de Judá, não era da Judéia, não pertencia à nação de Israel, mas ela ouviu falar de Jesus e ela tomou a decisão de ir até Jesus para resolver, buscar a solução para o seu problema. É o que eu aprendo aqui, é o que você aprende também. Olha só, minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha o versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Misericórdia. O primeiro clamor da mulher não aconteceu nada. Jesus nem respondeu a ela. E ainda assim os discípulos falaram, mestre, ou seu Jesus, essa mulher está vindo aí incomodando, está clamando o tempo todo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou com minha filha horrivelmente endemoniada. Era o clamor daquela mulher. E incomodou os discípulos, e os discípulos foram até Jesus. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos. Mas Jesus respondeu aos discípulos, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para buscar e salvar os perdidos da casa de Israel, o povo de Deus que havia se perdido, que tinha abandonado o verdadeiro Deus e estavam vivendo de outras formas, né? E Jesus veio buscá-los e resgatá-los. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, a mulher cananeia, ela, porém, veio e o adorou. Mesmo ouvindo esta palavra, ela o adorou. Isso é uma lição para mim. Muitas vezes nós oramos, fazemos a primeira oração, o primeiro clamor, tomamos aquela primeira decisão ali, aquele pontapé inicial. Quando a gente não vê resultado imediato, a nossa tendência é o quê? Desistir. Essa mulher não teve resultado imediato. Mas, todavia, contudo, entretanto, ela não desistiu, ela perseverou. E o que ela fez? Ela o adorou. Olha, Jesus sendo adorado por uma mulher que não era da tribo, da nação judeia. Olha ela adorando ao Senhor, uma cananeia adorando ao Senhor. Olha que coisa linda, já começou a fazer a diferença. Ela veio e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me, eu te adoro, eu te glorifico, eu sei que tu és capaz de resolver o meu problema. Eu vou até a ti em súplica, eu estou suplicando o teu socorro. Socorre-me, Senhor. A minha filha está horrivelmente endemoniada, eu estou com um problema dentro da minha casa. Me socorre, Jesus. E olha só, aí agora, a palavra de Jesus para a mulher. A primeira palavra, o primeiro clamor da mulher, Jesus não deu ouvido. E ela continuou clamando. Os discípulos falaram com Jesus, Jesus despede a que ela está incomodando. Ela está vindo clamando o tempo todo, despede ela. E aí Jesus libera uma palavra para os discípulos. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí essa mulher ouviu Jesus falar isso para os discípulos. Ela veio, prostrou diante de Jesus e o adorou e o clamou. Senhor, socorre-me. Eu preciso do teu socorro. Eu preciso do teu milagre na minha casa. Eu preciso que o Senhor vá, eu visite, eu mande uma palavra na minha casa. Eu preciso que o Senhor alcance a minha casa. Eu preciso que o Senhor provoque um milagre na minha casa. Olha só o que aconteceu. E Jesus agora libera uma palavra para ela. Mas Jesus respondeu, não fui... aliás, aqui agora, no versículo 26. Então ele respondendo disse, respondendo a quem? A mulher. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos. Quem eram esses filhos? Os filhos de Israel, a quem ele foi enviado. Né? Não é bom tomar o pão dos filhos de Israel, a quem eu fui enviado. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, não é bom
eu deixar de atender os filhos de Israel a quem eu fui enviado para atender outros de outras nações? Mas não foi ele que tinha dito, vinde a mim todos? Então, olha só como a coisa começou a fluir aqui. Aqui que está o desenrolar da situação, para que aconteça o milagre. Jesus falou, olha, não é bom tomar o pão dos filhos de Israel e dar para o povo, os filisteus, o outro povo. Aí olha a palavra dessa mulher. Aqui agora é o impacto. Versículo 27. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, eu concordo contigo. Sim, Senhor, eu concordo contigo, Jesus. Eu não discordo do Senhor, não. Eu não discordo. Olha a palavra dessa mulher que chamou a atenção de Jesus. E chama a minha atenção e chama a sua atenção também. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que palavra de impacto que chamou a atenção de Jesus e chama a minha atenção. Sabe o que a gente entende aqui nessa palavra, na resposta dessa mulher cananeia que nem pertencia à nação judaica? Ela diz assim, olha, Senhor Jesus, o Senhor veio para o povo, os filhos de Israel, mas, todavia, contudo, entretanto, os filhos de Israel não valorizam aquilo que foi enviado a eles. Eles não têm valorizado o pão vivo que desceu do céu para eles. Eles não têm valorizado, eles têm negligenciado. E eu quero entrar nessa brecha, eu quero aproveitar essa oportunidade. E naquilo que para eles não tem valor nenhum, que eles consideram como migalha, para mim tem um grande valor, que mesmo que seja uma migalha vindo do pão vivo que desceu do céu, é suficiente para me resolver a minha questão, resolver o problema que eu estou enfrentando. Basta uma palavra tua, Jesus, basta uma palavra tua que eu vou tomar posse do meu milagre, eu vou vivenciar o meu milagre. Essa palavra, os filhos de Israel tinham o pão vivo que desceu do céu e eles ignoravam, eles rejeitavam, eles perseguiam, eles criticavam. A quem? A Jesus. Olha o que chamou a atenção aqui. É o que chama a minha atenção. Muitas vezes nós temos a palavra, nós temos o jejum, nós temos a igreja, nós temos tudo de Cristo para nós e às vezes nós negligenciamos, rejeitamos, como os filhos de Israel estavam fazendo. Essa mulher falou, Senhor, basta uma pequena palavra tua e já é suficiente. Aquilo que os filhos de Israel estão rejeitando, eu quero para mim, eu quero Jesus, eu quero uma palavra tua, eu quero a tua misericórdia, eu quero o teu perdão, eu quero a benevolência do Senhor para a minha vida. Somente um toque seu, Jesus, somente uma palavra sua e eu vou me apropriar do meu milagre. Eu creio, Jesus, eu quero nem que seja um pouquinho desse, um pedacinho desse pão. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa para a minha vida, para a sua vida nessa tarde. É uma palavra de fé mesmo, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de direcionamento para cada um de nós. É uma palavra de fé, é uma palavra de motivação. Talvez você está desmotivado, talvez você tenha negligenciado, talvez não tenha se alimentado dessa palavra, como os filhos de Israel estavam negligenciando, não estavam valorizando aquilo que foi enviado a eles. O pão vivo que veio do céu para eles, eles estavam tratando de qualquer jeito. Mas aquela mulher, não. Sim, Senhor, eu concordo contigo que o Senhor não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Mas os filhos que têm o pão não estão valorizando, eu não tenho e eu quero desse pão. Dá-me desse pão. Pode ser uma migalha, pode ser um pedacinho, mas é o pão da vida que vai chegar. É o pão vivo que desceu do céu. É desse pão que eu quero. Eu quero me alimentar. Eu quero vivenciar milagres na minha vida, na minha casa. E olha só o versículo 28. Então lhe disse Jesus,
ó mulher, grande é a tua fé. Jesus entendeu direitinho o que aquela mulher falou, e ele falou assim: olha, mulher, grande é a tua fé, a tua perseverança, a sua determinação. E olha só, faça-se contigo como queres. Ou seja, Jesus liberou uma palavra sobre aquela mulher, elogiou, e aquilo que você está pedindo, a sua petição, vai ser alcançada, porque eu já estou liberando uma palavra sobre a tua vida e eu já estou repreendendo o mal que está lá na sua casa, o espírito imundo que está tomando conta, manietando, escravizando a tua filha. Eu dou ordem agora para que ele saia de lá. Olha só, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Glória a Deus, aleluia. Aqui o tema da mensagem é o milagre da mulher cananeia. Mas ela se esforçou. Ela perseverou para se apropriar daquele milagre. Então chegou a hora, chegou a sua vez de você se esforçar, de você perseverar, não retroceder por causa das palavras, das circunstâncias, as adversidades que surgirem no teu caminho. A mulher cananeia dá uma grande lição para mim, uma grande lição para você nessa tarde. Como está a sua fé? Como está a sua determinação de continuar lutando pelo teu milagre? Pela libertação do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, da tua sogra, do teu marido, a sua própria libertação. Então, às vezes você já fez uma oração, não viu o resultado e desistiu. Não, faça como essa mulher, persevere. Continue. Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, eu preciso alcançar a minha libertação, eu preciso alcançar a libertação do meu familiar. Eu estou vivenciando uma situação de adversidade, a luta tem sido muito grande na minha casa, nesse período de pandemia, de situação adversa, problema de ordem financeira, problema de saúde, problema de ordem emocional, espiritual, tem vindo problema de todas as ordens. Mas aquele que é capaz de resolver o problema está próximo de nós e quer ver a nossa decisão, a nossa atitude, o nosso comportamento diante dele e diante das adversidades. Qual tem sido o seu comportamento? Qual tem sido as suas atitudes? É tarde de milagre mesmo. A atitude dessa mulher, a decisão dessa mulher, o comportamento dessa mulher chama a minha atenção e chama a sua atenção. Seria muito mais fácil ela desistir no primeiro, quando ela orou, chamou: Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está lá em casa horrivelmente endemoniada. E Jesus não lhe respondeu nada. Ela poderia ter muito bem ter desistido. E quando ela ouviu os discípulos falando: olha, Senhor, essa mulher está perturbando aqui, chamando, clamando o tempo todo, nos perturbando, despede essa mulher logo. Ela poderia desistir, mas ela não desistiu. Sabe o que ela fez? Ela prostrou aos pés do Senhor e o adorou. E: Senhor, socorre-me, eu preciso do teu socorro. Jesus ainda vem com uma outra palavra: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sim, Senhor, eu concordo contigo. Mas os cachorrinhos, aqueles que vêm de fora, se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eita, que palavra! Muitas vezes nós temos o Filho conosco e não valorizamos o pão vivo que desceu do céu para nós. Nós temos as verdades de Cristo. Nós temos os ensinos de Cristo. E às vezes nós desistimos, negligenciamos, murmuramos por tão pouco. Reflita um pouco. Eu estava meditando nessa palavra, meu Deus do céu. Mas fala conosco, que essa tarde o Espírito Santo possa falar contigo, homem de Deus, mulher de Deus. Você que está me assistindo agora, você que irá me assistir posteriormente.
Será que você tem negligenciado a presença do filho? Será que você anda murmurando, falando mal, procurando oportunidades para desistir ao invés de procurar oportunidade para perseverar? Essa mulher aqui, ao invés dela ficar se apegando à oportunidade para desistir, ela se apegou à oportunidade de perseverar. Glória a Deus. É uma mulher perseverante. Ela vivenciou o milagre na vida dela, na casa. E olha só, a perseverança é o caminho do êxito, né? Quando nós somos perseverantes, nós estamos em busca do milagre, nós não vamos desistir. Ainda que tenha muralha, ainda que tenha barreira, ainda que tenha adversidade. Ainda que tenha adversidade, nós não podemos desistir. Se tiver muralha, a gente vai passar por cima da muralha ou vai rodear a muralha. Se tiver tempestade, ele estando dentro do barco, o mar tem que acalmar, porque nós vamos depositar nossa confiança, nossa esperança em quem? Em Cristo Jesus. E somente uma palavra de Jesus é suficiente para que o nosso filho seja curado, a nossa filha, o marido, você mesmo. Uma palavra de Jesus é suficiente. Uma palavra de Jesus para a minha vida, quando ele libera uma palavra para mim, para você, para todos nós. Mas nós temos que perseverar. A perseverança é o caminho do êxito. Aquela mulher estava perseverante. Havia uma esperança dentro dela. O apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso 3. A tribulação, a adversidade, como é o caso dessa mulher, a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. Essa mulher passou a viver uma experiência com Deus, vivenciou uma experiência direta com Jesus. Eu e você podemos experimentar essa experiência direta com Jesus. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz, sabe o quê? Esperança. Aonde você tem depositado a sua confiança, a sua esperança? Na força do teu braço? No teu intelecto? Não. Comece a depositar a sua esperança, a sua confiança em Cristo Jesus. Ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, em cima. Tudo, ele tem todo o poder. Mas, muitas vezes, nós negligenciamos. Abrimos mão do pão vivo que desceu do céu para nós e nos apegamos a outras coisas, como faziam os filhos de Israel. Negligenciamos a fé, coisa que essa mulher, a mulher cananeia, né, ela não negligenciou, ao contrário, ela aproveitou a oportunidade e buscou ao Senhor, e buscou socorro naquele que podia socorrer. Né? Os filhos de Israel não deram valor naquilo que eles tinham. Ao passo que veio gente que era de fora, a mulher cananeia, que não pertencia ao povo judeu, e deu valor. E se apropriou do milagre. E graças a Deus, eu escrevi aqui, a sua fé, a sua perseverança e a sua confiança irá atrair o seu milagre. A sua fé, a sua perseverança e a sua confiança irá atrair o seu milagre para a sua vida, para dentro da sua casa. Que o milagre aconteça na sua vida e através da sua vida. Olha o testemunho dessa mulher, uma mulher cananeia que a fé daquela mulher recebeu um elogio de Jesus, ou seja, chamou a atenção de Jesus. Então, mulher de Deus, homem de Deus, se aproprie do seu milagre através da sua fé, através da esperança, da convicção, da determinação. Vá. Não negligencie. Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa mulher foi a Jesus, ela estava cansada, sobrecarregada, porque estava vivendo uma situação que ela não podia resolver. Mas ela foi em busca daquele que pode resolver. É o que eu tenho que fazer. É o que você, é o que nós temos que fazer, exatamente isso. E
dia após dia, em busca daquele que pode resolver o nosso milagre no casamento, na vida financeira, nas emoções, na vida espiritual, tudo. E nós somos obra-prima das mãos dele. Ele nos conhece por dentro, mas ele quer ver a nossa atitude de fé. Eu preguei aqui sobre o cego. O que queres que eu te faça? Terça-feira passada eu estava falando isso aí. Jesus sabia o que o cego Bartimeu precisava. Mas o que queres que eu te faça? Essa mulher aqui foi específica, já chegou sendo específica naquilo que ela queria. Ela queria que Jesus libertasse a filha dela. Era o problema, não era com ela, o problema era com a filha. Foi o caso de Jairo. Jairo era crente, era um homem da igreja, era o sacerdote do templo, mas ele não podia resolver o problema dele. E ele chegou até Jesus e foi específico. A minha filha está enferma, vem comigo e põe a tua mão sobre ela para que viva e seja salva. Foi o pedido de Jairo. Jairo foi específico. O cego de Jericó clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas não foi específico. É por isso que Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele falou: que eu torne a ver, eu pedi minha visão. E aí, Jesus, naquele mesmo instante, já liberou a palavra de cura e ele foi curado, restaurou a visão dele. Então, seja específico naquilo que você quer alcançar do Senhor. O que você tem buscado? O que você tem buscado no Senhor? É a sua comunhão, é a restauração da sua comunhão, é um problema de ordem financeira, é um problema de ordem familiar, de relacionamento com teu filho, com a tua filha, com o teu marido, com a tua esposa. Qual é o problema que você quer que Jesus entre? Qual é a causa? A causa dessa mulher cananeia era a filha que estava horrivelmente endemoniada. Qual é a sua causa nessa tarde? É uma enfermidade que entrou na sua vida, na sua família? É o pânico que você tem vivenciado, não consegue dormir preocupado com o coronavírus, com essa situação que estamos vivendo? É esse pânico? Apresente as suas causas diante dele. Ele falou: vinde a mim, pode vir a mim. Eu tenho o que você precisa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vim para buscar e salvar o perdido, fortalecer o fraco, levantar o caído, curar o enfermo. Ele veio para isso. Mas ele quer que eu e você, que nós exerçamos a nossa fé. Você tem exercitado a tua fé? Voltar para a palavra, jejuar, se consagrar, se fortalecer espiritualmente e ir até Jesus, adorar o Senhor Jesus? É isso que tem que fazer. Essa aula de hoje, né, é uma aula, é uma ministração que se torna uma aula para mim e para você, que é um ensino que a gente extrai. Ou seja, a gente extrai da palavra de Deus um ensino maravilhoso desse. Isso aqui é um ensino que a gente extrai para a nossa vida, mas não basta ficar apenas em palavras. Tem que ter atitude. Como essa mulher aqui, ela ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, libertava, salvava, e ela acreditou e não ficou só apenas em ouvir. Ela tomou a atitude de ir até Jesus. A atitude. A mulher do fluxo de sangue, que eu preguei na terça-feira atrasada, ela ouviu falar de Jesus e ela tomou a atitude de ir até Jesus e tocar nas vestes de Jesus. O cego ouviu falar de Jesus e ele começou a clamar. O Bartimeu foi de atitude também. Ele só não foi específico na hora. Jairo foi um homem de atitude. Eu creio que terça-feira que vem eu vou estar falando do milagre na casa de Jairo. Hoje eu falei do milagre na casa da mulher cananeia. Terça-feira que vem eu vou falar do milagre na casa de Jairo, que também foi um homem de atitude e vivenciou o milagre. A mulher do fluxo de sangue foi uma mulher de atitude e vivenciou o milagre na vida dela. A mulher cananeia foi uma mulher de atitude, de fé, chamou até a atenção de Jesus, e olha só o que aconteceu. E depois da casa de Jairo, nós vamos falar do milagre na casa do centurião. Que seja eu, que seja a pastora Raquel que venha ministrar, nós vamos ministrar
umas 4 ou 5 terças-feiras desses milagres acontecendo na casa. É assim que vai acontecer o milagre na sua casa, seja na sua vida ou na vida de outra pessoa, de um ente querido seu. Serão as terças-feiras do milagre mesmo, igual hoje. O milagre na casa da mulher cananeia. Terça-feira que vem vai ser o milagre na casa de Jairo, coisa linda, né? O chefe da sinagoga. E na outra terça vai ser o milagre na casa do centurião, que nós vamos ver que também chamou a atenção de Jesus, a fé daquele homem. Então nós vamos trabalhar exatamente isso na terça-feira, na tarde dos milagres. Então nós temos que despertar a nossa fé e voltar para a palavra de Deus e buscar exatamente isso aqui que nós estamos buscando nessa tarde, eu e você. Nós somos privilegiados. E eu quero te desafiar, faça com que essa mensagem alcance outras pessoas, que tem muitas outras pessoas precisando ter a sua fé motivada. Nós podemos ser canal de Deus para motivar a fé daqueles que estão fragilizados, daqueles que estão enfrentando um problema e não sabem como buscar a solução. Essa mulher aqui, ela estava enfrentando um problema, mas não sabia como buscar a solução. Alguém falou de Jesus, ela foi até Jesus e o que aconteceu? Perseverou, lutou, adorou, enfrentou a situação e vivenciou o milagre na sua casa. Que assim seja na minha vida, que assim seja na tua vida, que assim seja na vida daquele a quem você vai compartilhar essa mensagem. A quem você vai compartilhar essa mensagem. Que essa mensagem possa alcançar o coração do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, do seu esposo, da sua esposa. Aquele ente querido, a sua sogra. Sogra também merece ser salva, gente. A minha sogra é uma bênção. A sua também será e vai ser alcançada para a glória do Senhor. Vamos orar uns pelos outros e levar essa mensagem a eles. Amém? Eu quero te convidar agora a entrar em oração. Nós vamos orar agora. Eu recebi, antes de iniciar a live, alguns pedidos de oração. A Andréia Araújo, não é a Andréia Tristão, não, é a outra. A Andréia Araújo pediu oração pela mãe dela, que está internada, e que Deus possa abençoar e fortalecer e operar o milagre na casa dela. Em nome do Senhor Jesus, na casa da dona Andréia, viu, Andréia? Se você não estiver aí, você vai assistir mais tarde, que ela está correndo, parece que a mãe dela está no oxigênio, mas vai receber a cura sim. O nome da mãe da dona Andréia Araújo é Dona Joana Dark. Tem a dona Daltiva também que pediu oração, está passando um momento difícil. E vamos com a dona Edileuza está aí, o Alexandre, eu creio que ele não está aqui agora no ar, mas ele vai assistir depois. Mas o tio do Alexandre, Deus escolheu, a família está enlutada, mas que Deus possa confortar o coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Se você conhece alguém que precisa de oração, coloca o nome dessa pessoa aí, que depois a gente vai estar orando e eu vou transcrever para o caderno de oração lá da igreja. Ok? Eu te convido a entrarmos em oração agora. Eu, você, nós, juntos, unindo a nossa fé, nós iremos vivenciar o milagre. Eu quero colocar as causas da igreja. A nossa igreja tem enfrentado luta, mas as lutas já foram vencidas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Graças a Deus, vamos colocar os jovens da igreja. Os jovens têm orado, os jovens estão se posicionando, os homens de Deus têm se posicionado. Quero orar também pelo ministério infantil da igreja. Aqui tem uma tia, acho que está no ar, acho que é a Ana Paula, né? O ministério infantil, a Cris, as tias todas estão envolvidas e com certeza as nossas crianças serão alcançadas. Algumas crianças já estão botando uns videozinhos aí, é isso mesmo que nós vamos fazer. Orar pelo Ministério Infantil, pelas tias, pelas crianças. Vamos orar pelo Ministério de Intercessão. As intercessoras têm sido verdadeiras atalaias, não aparece, ninguém vê, mas elas têm colocado o joelho no chão, têm orado. A dona Ivonete tem convocado as mulheres. Dona Ivonete tem sido uma guerreira de oração. Então, as intercessoras, o Ministério de Casais tem se posicionado, que Deus alcance o coração dos maridos, converta o coração dos maridos ao coração das esposas.
Converta o coração das esposas ao coração dos maridos. Converta o coração dos pais ao coração dos filhos. O coração dos filhos ao coração dos pais. Para que possamos viver milagres na forma plena. É a plenitude de Deus em todas as áreas, em todos os ministérios. O ministério de louvor precisa muito das nossas orações, para que Deus alcance cada integrante do Ministério de Louvor e os abençoe. Cada ministério da igreja, o ministério de ensino, o ministério da palavra, todos os ministérios. A igreja do Senhor é a igreja fortalecida quando ela é uma igreja em oração. A igreja que ora, onde os irmãos se posicionam. Os pastores precisam muito das orações. Eu preciso muito da sua oração. O pastor Rafael, a pastora Raquel, o pastor Braga. Todos nós precisamos estar orando uns pelos outros. Então fica assim. Eu oro por você, você ora por mim. É verdade, mas é verdade. É uma necessidade que nós temos de estarmos orando uns pelos outros, unidos. Lembra quando Pedro estava preso? A igreja em oração. A igreja era unida, perseverava em oração a Deus em favor de Pedro. É um orando em favor do outro. Eu vou orar em favor do teu milagre. E eu vou orar nessa tarde agora, junto contigo, em favor do teu milagre. Em nome do Senhor Jesus. Olha, a sua causa agora já está nas mãos de Deus. Coloque a sua causa na mão do Senhor e nós vamos entrar em oração. Eu te convido, entra na fé, seja perseverante, seja uma mulher de guerra, seja uma mulher de guerra, seja um homem de guerra, seja um homem perseverante, uma mulher perseverante, para que possamos viver o milagre na nossa casa, na igreja, onde nós estivermos, nós iremos vivenciar o milagre, aonde nós direcionarmos a nossa oração, o nosso pedido agora. Amém? Feche os seus olhos, vamos entrar em oração. Bendito Deus e soberano Pai. Meu Deus, nesse momento, Pai, nós entramos em oração perante a Ti, para clamar ao Senhor, Pai, pelo Teu socorro, pelo Teu milagre na vida de todos nós. Pai, eu oro agora pela igreja do Senhor, a igreja comunidade cristã, fruto do Espírito. Meu Deus, que essa igreja seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Pai, eu peço ao Senhor, visita cada ovelha desta igreja, aonde estiver, Pai, uma ovelha da igreja comunidade cristã, fruto do Espírito, ali do Santo Antônio, da sede, do Penorte, aonde tiver uma ovelha, Pai, desta igreja, que essa ovelha seja alcançada agora, e aquela que tiver fraca, Pai, que ela seja fortalecida, a que tiver desanimada, ela recobre o ânimo, a que tiver, meu Pai, desorientada, que ela seja orientada, a que tiver, meu Deus, pensando em desistir, que nessa tarde ela seja alcançada e desista de desistir, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu oro pelos ministérios, ministério de casais, ministério de jovem, ministério infantil, o ministério de intercessão, o ministério de louvor, o ministério da palavra, eu oro pelo ministério de dança, eu oro, meu Deus, agora eu apresento cada ministério da tua igreja ao Senhor, o ministério de ação social, meu Deus e meu Pai, que os integrantes desses ministérios, os líderes desses ministérios sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meu Deus e meu Pai, eu oro agora pelas causas individuais, a causa desse homem, meu Deus, essa pessoa que está, meu Pai, envolvida numa situação de alcoolismo, esse marido, meu Pai, que está envolvido numa situação de cigarro, de droga, de alcoolismo, que ele seja alcançado agora, meu Deus e meu Pai, que os demônios que aprisionam o marido dessa mulher, eles batem em retirada, sai da vida desse marido, sai da vida desse homem agora, sai da vida do filho, em nome do Senhor Jesus, o demônio dos vícios que coloca o vício da cachaça, o vício de droga, vício de cigarro, vício de mentira, vício de pornografia, bate em retirada, liberta agora, meu Deus e meu Pai, como
como naquele dia, Jesus, o Senhor liberou uma palavra de libertação sobre a filha daquela mulher, da mulher cananeia. Eu clamo ao Senhor que o Senhor libere uma palavra de libertação sobre a vida desse homem, sobre a vida desse marido, sobre a vida desse filho. Meu Deus e meu Pai, eu apresento as filhas agora. Meu Deus, que cada filha seja alcançada, e a filha que tiver no vício da pornografia, vício de prostituição, vício de mentira, vício de rebeldia, meu Deus e meu Pai, liberta as filhas, liberta filho, liberta marido, meu Deus e meu Pai, liberta as esposas, liberta, vai causando uma libertação, meu Pai, geral, meu Deus, na vida daqueles que estão escravos, meu Deus, sobre o domínio de demônios, meu Deus, essa pessoa que está sobre o domínio de demônios, oh Deus, que o Senhor possa, como naquele dia o Senhor libertou, houve um milagre na casa da mulher cananeia, que hoje aconteça um milagre na casa desse homem, na casa dessa mulher, meu Deus e meu Pai, eu clamo por um milagre, meu Pai, nos irmãos, um milagre na vida desse irmão, Pai, que está, meu Pai, escravo de situações, meu Pai, vexatórias. Meu Deus e meu Pai, como o Senhor um dia me libertou dos demônios que me escravizavam, meu Deus, liberta nessa tarde dos demônios que escravizam essa pessoa tem sido escrava de demônios, meu Deus e meu Pai, que toda ação maligna na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, essa jovem, esse adolescente, meu Deus, que está escrava de demônios, meu Deus, que sejam colocados em liberdade, como naquele dia a filha daquela mulher foi colocada em liberdade por uma palavra tua, Jesus, que a tua palavra nessa tarde alcance, meu Pai, alcance as casas, alcance as residências e coloque em liberdade aqueles que estão escravos, estão cativos de demônios, em nome de Jesus, Pai, que as mentes, a mente que está cauterizada, que está cativa sob o demônio, sobre o domínio de demônios, em nome de Jesus, que essas mentes sejam liberadas agora, sejam libertas, que as cadeias da escravidão demoníaca seja quebrada, em nome de Jesus, Senhor. Oh meu Deus, como ministro da tua palavra, como sacerdote do Senhor, eu libero uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de bênção sobre a vida dos teus filhos agora, em nome de Jesus. Entra, meu Deus, com a tua providência na vida dessa pessoa, Pai, que está, meu Pai, vivendo uma situação de aflição, como aquela mãe estava aflita por causa da filha. Meu Deus, essa mãe que esteja aflita por causa da filha, do filho, do ente querido que está vivendo uma vida fora, meu Pai, dos padrões do Senhor, que haja uma libertação na vida dele, na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, Pai. Ó soberano de Israel, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e somente uma palavra Tua, Senhor, para que alguém seja curado. Somente uma palavra Tua para que alguém seja liberto, como aconteceu naquele dia, na vida da mulher cananeia. A mulher vivenciou o milagre na casa dela. Pai, que nessa tarde, hoje, Pai, milagres aconteçam na casa desse homem, na casa dessa mulher, para a honra e para a glória do Senhor. Pai, essa história, esse fato ficou registrado aqui na palavra do Senhor, para despertar a nossa fé, para que nós possamos estabelecer a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, como está escrito na Tua palavra. O Senhor ressuscita mortos. O Senhor traz à existência as coisas que ainda não existem, como se já existissem. Seja, meu Pai, com cada um de nós. E obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita agora, Pai, lá naquele leito de dor, a dona Joana Dark, a mãe da dona Andréia. Meu Deus, que o Senhor possa tocar nos pulmões, tocar nas vias respiratórias. Restaura a saúde, meu Pai. Restaura a saúde, meu Deus, daquela mulher. Em nome de Jesus.
Meu Deus, visita aquelas pessoas que receberam um diagnóstico médico, Pai. Um diagnóstico, Pai, que tem uma bactéria, Pai. Uma bactéria que chama-se bactéria degenerativa, que está atuando na coluna, que atua, meu Pai, no sistema nervoso, querendo destruir a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, que essa bactéria, meu Deus, degenerativa, seja anulada. Meu Deus, que o Senhor possa preparar medicina, homens, mulheres, para apresentar um diagnóstico, Pai, um medicamento, algo, meu Pai, que possa paralisar a ação dessa bactéria. Meu Deus, que essa pessoa que recebeu esse diagnóstico irá cantar o hino da vitória, porque Tu és o Senhor da cura. Como a mulher cananeia, ela pôde cantar o hino da vitória. Essa pessoa irá cantar o hino da vitória. Meu Deus, essa pessoa que está enfrentando um problema de coluna, um problema nas articulações, ela receba a cura agora. Essa pessoa que está enfrentando um problema, meu Pai, nos ossos, nos músculos, em nome de Jesus, eu libero a cura. Meu Deus, que o Senhor possa agora tocar do alto da cabeça à planta dos pés e promover a cura para essa pessoa que se encontra numa situação de enfermidade. Tu és o Senhor que cura, e eu creio na cura que vem do Senhor, eu creio no milagre que vem do Senhor nessa tarde sobre a vida dessa pessoa. Oh Deus querido, Deus amado e Pai Santo, toca nos rins dessa pessoa, Pai, que está com um problema renal. Tu és o Deus que cura, que toca agora, Pai, nos rins e restaura, Pai. Oh Senhor, cura os rins dessa pessoa, toca no ovário. Meu Deus, essa pessoa que está com um problema, meu Pai, nas trompas, no ovário, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar curando. Em nome de Jesus, restaura o ovário, restaura, Pai, as trompas, restaura, Pai, vai tocando agora no organismo, toca no intestino, toca, Pai, restaura. Tu és um Deus que cura, e eu creio, meu Pai, que essa tarde do milagre, o Senhor está promovendo o milagre na vida dessa pessoa que tem fé, que tem perseverado, que tem buscado ao Senhor. Ela irá cantar o hino da vitória, porque do Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ó soberano de Israel, santo, 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 santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. A cura dessa pessoa, a cura, o milagre dessa pessoa está sendo decretado nas regiões celestiais. Meu Deus, que todo bloqueio, toda resistência cai por terra agora, e o milagre, Pai, se estabeleça, alcance a vida desse homem, alcance a vida dessa mulher, alcance a casa, alcance a família. Meu Deus e meu Pai, essa pessoa que está enfrentando um problema de ordem emocional, Pai, eu peço ao Senhor agora, toca agora nas emoções. Meu Deus, talvez essa pessoa, Pai, está vivendo um problema de ordem emocional. Ela tem, meu Pai, pensado em desistir. Essa pessoa que tem pensado em dar autoextermínio. Meu Deus, eu peço ao Senhor, cancela o laço de morte. Essa pessoa, Pai, que emocionalmente está destruída, o Senhor entra nessa causa agora e restaura as emoções dela. Restaura, meu Pai, as emoções desse homem. Restaura as emoções dessa mulher, essa jovem, esse jovem. Meu Deus, eu peço ao Senhor, entra nessa causa e restaura. Coloque em ordem tudo aquilo que tiver em desordem. Em nome de Jesus, assim eu oro e assim eu declaro a cura dessas pessoas para a glória do Teu nome. O Senhor disse na Tua palavra, vinde a mim todos, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, o Senhor é o refrigério nessa tarde. Traz o alívio para essa dor. A dor da perda, para essa pessoa que está enlutada. Perdeu um ente querido, meu Pai, e dentro dela tem uma dor muito grande.
meu Deus, a dor da perda, mas o Senhor é o consolo bem presente, é o refrigério. Eu clamo pelo refrigério do Senhor sobre a vida dessa pessoa que está enlutada, dessa família que está de luto. O Senhor possa suprir a necessidade de cada um. Em nome do Senhor Jesus, Pai, como ministro da Tua palavra, como sacerdote do Senhor, eu libero a palavra de bênção sobre a vida de cada um que assistiu essa live nessa tarde e aqueles que irão assistir. Em nome de Jesus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está operando milagres nas regiões celestiais e esses milagres irão se materializar aqui nas regiões terrenas para a glória do Senhor. Assim eu creio que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, homem de Deus? Amém, mulher de Deus? Vivencie o teu milagre. Não desista, não abra mão. Persevere e você vai cantar o hino da vitória. Em nome do Senhor Jesus.